Fala galera, tudo bem? Professor Daniel, dando continuidade aqui ao conteúdo de botânica, junto aí com a equipe de biologia formada pelo professor George, preparou uma atividade bacana pra gente, sem muito estresse, sabendo o momento que estamos vivendo. Professor Fred, beleza, professor Fred? Fala Daniel, boa tarde aos estudantes do Adalto Bezerra. Pronto, beleza meu brother. E a professora Ana Clara, tá certo? Preparamos mais uma aula dando continuidade ao conteúdo de botânica. Nas aulas anteriores falamos sobre as plantas mais simples, os grupos mais simples, que são as briófitas, seguido das pteridófitas. Agora vamos falar dos grupos de plantas mais complexas, né? Ou mais completas, que são as gimnospermas, seguidos do grupo de plantas completas, que são as angiospermas. A aula de hoje nós vamos especificar sobre gimnospermas, beleza? Bom, a palavra gimnosperma vem do grego gimnos, nu, e esperma, semente, ou seja, semente sem a proteção de um fruto, ou seja, semente nua. As gimnospermas, existem vários tipos de gimnospermas. Existem as florestas de pinheiros. Essas plantas, elas são mais comuns no hemisfério norte, né? São muito encontradas na Ásia, na Europa, na América do Norte. Ela corresponde a aproximadamente 1/3 de todas as florestas do mundo. Essas florestas ficam localizadas principalmente no bioma taiga e apresentam uma biodiversidade considerável. Porém, quando comparado com a floresta amazônica, essa floresta apresenta uma maior biodiversidade. Por conta da madeira, existe um valor agregado muito grande na sua extração, assim como na produção de papel e de resina, certo? Inclusive as próprias sementes, né, podem servir de alimento para nós, seres humanos, assim como para outros animais, como mamíferos, né, e aves. Existe também outro tipo de gimnosperma muito conhecido, que são as sequoias, uma das maiores plantas que existem no planeta, certo? Plantas com um diâmetro muito grande e com uma altura também muito grande. Existem também as plantas, as cicadáceas, né, da família das cicadáceas, mais conhecida no mundo, né, do jardim como cicas. Inclusive existe essa planta aí na nossa escola, né? E finalmente, pessoal, existem as chamadas araucárias aqui no Brasil, né? Então no Brasil nós temos o nosso pinheiro do Paraná, também chamado de araucárias, né? Plantas que ficam localizadas, né, nessa região aqui, região sul do país. Se a gente ver o cladograma, né, esse cladograma aqui, a gente pode observar que as plantas elas evoluíram de uma alga, né? Então surgiu aí o primeiro grupo de planta com um embrião multicelular, né? Depois surgiu plantas pequenininhas, que são as briófitas, que não possuem vasos condutores, que necessitam de água para se reproduzir. Depois surgiram as pteridófitas, já um pouco maiores, porque existe surgiu uma eficiência no transporte de nutrientes, ou seja, vasos condutores surgiram aqui, né? Começaram a surgir também uma folha e um caule desenvolvido, e aí nós tivemos aí esses dois primeiros grupos de plantas, que são as briófitas e as pteridófitas. De passagem, essas plantas necessitam de água para se reproduzir, diferente dos últimos grupos. Eu falei reproduzir, não falei viver. Todas as plantas necessitam de água para viver, mas para se reproduzir apenas os dois primeiros grupos de plantas, as briófitas e as pteridófitas, beleza? Com o tempo surgiu aí, né, a semente, que é o embrião da planta, e a sua dispersão se deu através dos animais, né? Essas plantas aqui, elas não necessitaram mais de água, certo, para se reproduzir. Elas começaram a se reproduzir através do grão de pólen. E esse grão de pólen, que é o gameta masculino, como se a gente fosse comparar de forma bruta, seria o espermatozoide no ser humano,
Para ele ser transportado até a parte feminina, que é o óvulo, assim como no ser humano, na planta também é chamado de óvulo, o grão de pólen, para ele ser transportado até o óvulo, alguém tem que fazer isso aí, esse papel. E no caso do primeiro grupo de plantas, as gimnospermas, o grão de pólen, ele é transportado através do vento, como o professor Fred vai comunicar mais adiante. E o que é que isso significou? A partir do momento que esses dois grupos de plantas surgiram, né, através do grão de pólen, essas plantas conseguiram sair dos ambientes mais úmidos, onde elas precisavam da água para se reproduzir, e conseguiram, pessoal, dominar todo o planeta Terra, através da sua grande dispersão, certo, do grão de pólen, através dos diversos meios, certo, de seu transporte. Fazendo uma síntese do que a gente citou, as gimnospermas são plantas que possuem a semente nua, né? Ou seja, não possuem um fruto para se proteger. Elas não precisam mais de água para se reproduzir, diferente dos dois primeiros grupos. Então, esses grupos de plantas novos, as gimnospermas e as angiospermas, não necessitam mais de água para se reproduzir. Você lembra do que é que ela necessita para se reproduzir? Esqueceu? Não sei. É através do grão de pólen que ela se reproduz, ou seja, através do vento, através dos agentes polinizadores, como as abelhas. A partir desse momento que as plantas não dependem mais de água para se reproduzir, necessitam de outros fatores como o vento, como os agentes polinizadores para transportar o seu grão de pólen, elas conseguiram conquistar o ambiente terrestre. Essas plantas melhoraram o seu sistema de transporte de nutrientes e água, que são seus vasos condutores. E essa é uma planta quase completa, né? Uma planta que possui raiz, que possui caule, folha, uma flor rudimentar chamada estróbilo e uma semente nua. Aqui nós temos as sementes, né, das gimnospermas. Aqui nós temos o pinhão, que é uma semente comestível por nós, seres humanos. O professor Daniel está comentando aí nessa aula sobre gimnospermas. E eu gostaria de comentar um pouco sobre o ciclo reprodutivo, né? Como essas plantas se reproduzem, certo? Então, a gente vai comentar nesse pequeno vídeo um pouco sobre o ciclo reprodutivo das gimnospermas, focando aí na formação do pólen, consequentemente na polinização e na formação da semente, tá? Então vamos lá. Primeira coisa importante sobre as gimnospermas. Essas plantas possuem uma estrutura reprodutiva que eu coloquei aqui na imagem, ao meu lado, chamado estróbilo. Você está vendo aí? Esse estróbilo, ele é considerado, entre aspas, como se fosse uma flor. Ou seja, é uma folha modificada que é utilizada para a reprodução. Eu coloquei o termo flor entre aspas, porque na verdade, flor propriamente dito, quem vai ter são as angiospermas. São as plantas que a gente vai estudar ainda na próxima semana, tá? Aquela flor que você conhece, que tem as pétalas, que são coloridas, né? Essas realmente são as flores. Para a gimnosperma, que é aqui o nosso caso da aula de hoje, a gente realmente vai chamar de estróbilo. Você está vendo aí que ele não se parece com uma flor, como a gente conhece, tá? Esse estróbilo, ele é responsável por produzir gametas. Dentro do estróbilo vai ter a produção de gametas. Então nós teremos o estróbilo masculino, produzindo o gameta masculino, e o estróbilo feminino, produzindo o gameta feminino. Essa adaptação da planta possuir um estróbilo com gametas auxilia as plantas se reproduzirem sem a necessidade de água. Se você tiver lembrado bem das últimas aulas sobre botânicas, nós estudamos um grupo de plantas chamada briófitas, como os musgos, e outro grupo de plantas chamada pteridófitas, como a samambaia. Esses dois grupos de plantas
precisam de água para reproduzir. Já as plantas que a gente está estudando hoje, que são as gimnospermas, como o pinheiro, não vão mais precisar de água para reproduzir. Então, é uma adaptação a mais para conquistar o ambiente terrestre. E vamos entender por que ela não vai mais precisar de água, tá bom? Para se reproduzir. Então, nós temos aqui um esquema, né? Uma figura mostrando um pinheiro, uma representação de um pinheiro, certo? Como nós comentamos, toda gimnosperma vai ter um estróbilo feminino e vai ter um estróbilo masculino. Coloquei aqui ao lado a imagem, a representação de um estróbilo feminino, certo? O estróbilo feminino vai passar por uma série de processos, né, mais específicos, e dentro dele vai ser originado o óvulo, o que seria o óvulo, né, se fosse o ser humano, que seria o gameta feminino. Aqui a gente não vai chamar de óvulo, tá? Vai formar o gameta feminino. Enquanto o estróbilo masculino também vai passar por uma série de processos e vai formar o gameta masculino. Lembrando que o estróbilo feminino ele é bem maior do que o masculino. Por isso, ó, o seu esporo é chamado de megásporo. Então, sempre o feminino é maior aqui nas plantas, tá? E o masculino, ó, é o microsporângio, então é menor, tá certo? Com um detalhe muito importante. A estrutura masculina, ela vai ser guardada dentro do grão de pólen. Pela primeira vez na evolução das plantas vai aparecer o pólen. O pólen é uma estrutura masculina. Ele não é o gameta masculino. Dentro do pólen haverá o gameta masculino, certo? Então, eu tenho aqui a planta que tem estruturas femininas produzindo gameta feminino e estruturas masculinas produzindo gameta masculino. E essa estrutura masculina, ela vai ser guardada dentro do pólen. Portanto, para que a reprodução aconteça, esse pólen deve encontrar esse gameta feminino. Ou seja, o pólen deve chegar até o gameta feminino. O ato do pólen sair de onde ele está, que é o estróbilo masculino, e chegar até o estróbilo feminino, esse ato é chamado de polinização, certo? No caso dessas plantas, das gimnospermas, a polinização não acontece com a ajuda dos animais. Geralmente, quando a gente pensa em polinização, a gente pensa na abelha, levando o pólen para um lado, né, de um lado para o outro. Mas isso acontece nas angiospermas, que a gente vai estudar a próxima semana. No caso das gimnospermas, que são essas plantas, se você tiver lembrado bem, ó, a estrutura reprodutora dessas plantas, que é o estróbilo, primeiro, eles não possuem substâncias nutritivas, como o néctar. E eles não possuem nem cheiro e nem cores atrativas aos animais. Então, os animais não são atraídos por esse estróbilo. Consequentemente, a polinização não pode acontecer com a ajuda deles. E como é que vai acontecer, então, essa polinização? Ela acontece através do vento, chamada, portanto, de anemofilia. Então, basicamente, ó, temos aqui a imagem do meu lado, representando aqui uma planta com estróbilos masculinos. Então, o vento, quando passa pela planta, ele bate no estróbilo masculino, que libera o pólen, e aí centenas de grãos de pólen vão pelo vento até cair no estróbilo feminino, certo? E é assim que se dá a polinização das gimnospermas. Lembrando que, se a polinização é pelo vento, então a planta ela produz muitos pólens. Porque não é uma coisa certa como a abelha, que vai buscando de flor em flor até polinizar, né? Pelo vento depende muito de sorte. Portanto, quanto mais pólen a planta produzir,
mais chance ela tem de que esse pólen chegue lá na planta feminina. Então, as gimnospermas costumam produzir muitos pólens, tá? Quando finalmente esse pólen chega nos estróbilos femininos, vai acontecer a fecundação e aí vai formar a semente. Outra novidade evolutiva das gimnospermas, além do pólen, é a semente. As plantas anteriores que nós estudamos, briófitas e pteridófitas, não possuem semente. As gimnospermas já possuem. E a semente, ela tem a função importante de proteger o embrião está aqui dentro da semente, né? Proteger o embrião fisicamente contra impactos, proteger o embrião contra a desidratação. Essa função é muito importante, né? Uma vez que auxilia a gimnosperma a conquistar o ambiente terrestre. E na semente também tem estruturas que vão fornecer alimento ao embrião enquanto a planta não germina, tá? Então a semente é muito importante aqui para essas plantas. Lembrando que este grupo de plantas, gimnospermas, tem semente, mas não tem fruto. Os frutos que nós conhecemos, eles vão vir a partir do outro grupo de plantas, que são as angiospermas. Por isso, como essa semente aqui, da gimnosperma, ela não é protegida por nada, por nenhum fruto, a semente está nua. O nome gimnosperma quer dizer semente nua, tá? Muito bem. Então, nesse pequeno vídeo, a gente comentou um pouco sobre a estrutura reprodutiva da gimnosperma, o processo de polinização e a importância da semente. Espero que tenha ficado claro para vocês, pessoal. Daniel, tá contigo de novo. Show de bola, Fred. Agora eu vou passar aí a palavra aí pro nosso colega aí, George. George. E aí, pessoal? Então, agora que a gente fez essa aula para vocês, né? Com esse material para o segundo ano, falando das gimnospermas, professor Daniel, professor Fred e eu, professor George. Aí vocês viram várias características, informações sobre essas plantas, e aí eu montei uma atividadezinha para vocês fazerem agora, uma atividade bem dinâmica, que vai servir como um estudo dirigido, tá? Então, com essa atividade, vocês vão poder relembrar alguns conceitos, guardar esses conceitos principais, e isso daí vai ajudar vocês a organizar esse conteúdo, né? Porque já a gente vai para as angiospermas e a essas plantas que vêm na sequência evolutiva, depois das gimnospermas. Vários desses conceitos que vocês vão aprender, que vocês aprenderam já nessa aula, vão servir para essa próxima aula, tá certo? Então, espero que tenha dado certo para vocês esse vídeo, né? E essa aula montada por nós. E em breve a gente se vê de novo.